Oi, meu nome é Isabela. Eu vou apresentar um seminário breve sobre o capítulo 4 do livro do Cremasco, sobre pressões unitárias, que fala sobre compressores, sopradores e ventiladores, mas especificamente sobre compressores. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre compressores aqui. Só para trazer um pouco da contextualização com relação aos outros equipamentos, compressores, sopradores e ventiladores, ambos fazem parte da família de máquinas operatrizes de fluxo compressível, e eles convertem energia mecânica em movimento de fluido gasoso. A diferença básica entre esses três é com relação à capacidade de compressão entre eles e, por consequência, a diferença, o aumento da pressão que é causado por esses equipamentos. No caso, os compressores, eles causam um aumento de pressão em até milhares de atmosfera. Os sopradores, eles causam um aumento de pressão de até no máximo 0,3 atm e os ventiladores, um aumento de pressão em até 0,03 atm. Então, como vocês podem ver, os sopradores e os ventiladores, eles causam um aumento de pressão muito pequeno, praticamente zero, quando comparado aos compressores. Então, a compressibilidade, por consequência, nesses equipamentos, vai ser muito pequena quando comparada aos compressores e pode ser considerada desprezível. Então, a gente acaba trabalhando nesses dois equipamentos, a nível de cálculo, o rendimento destes equipamentos, o rendimento de desempenho desses equipamentos é aproximadamente igual ao das bombas. Então, a gente trabalha de forma equivalente ao das bombas. Aqui tem 3 figuras representando brevemente cada um desses equipamentos. A primeira figura é um compressor centrífugo, a segunda figura um soprador centrífugo e a terceira figura um ventilador semiaxial. Só para trazer também um pouco da aplicabilidade na indústria, na engenharia química, trouxe alguns exemplos de compressores e vou explicar um pouquinho, trazer algumas utilidades desses compressores na indústria ou na vida cotidiana da gente mesmo. Então, os compressores de ar para serviços ordinários geralmente são produzidos em série, esse tipo de compressor, até com o objetivo de redução de custos, e eles são utilizados em vários serviços, como chateamento, de limpeza, pintura, acionamento de pequenas máquinas pneumáticas, entre outras atividades. Os compressores de ar para serviços industriais, eles destinam-se às centrais de encarregamento de suprimentos de ar, ou às áreas de utilidades, que são mais conhecidas nas fábricas. As condições de operação desses sistemas, dessas máquinas, elas costumam variar pouco, de um sistema para o outro. Com relação a compressores de gás ou de processo, elas são requeridas de diversas formas, de formas variadas. As condições de operações elas podem variar de processo para processo. Inclui nesse processo, por exemplo, o soprador de ar do forno de craqueamento catalítico das refinarias de petróleo. Os compressores de refrigeração, eles são desenvolvidos para essa aplicação, ou seja, para o ocorrimento de refrigeração. Elas operam com fluidos bastante específicos, que são os fluidos refrigerantes, e em condições de sucção e descarga pouco variáveis, possibilitando que possa ser produzido em série, uma fabricação em série. Já os compressores para serviços a vácuo, ou também conhecidos como bombas de vácuo, elas são máquinas que trabalham em condições diferentes quando comparadas a outros tipos de compressores. A pressão de sucção geralmente subatmosférica e a pressão de descarga geralmente é atmosférica. Assim como o fluido de trabalho normalmente é o ar, não outros gases. Então, tendo em vista as condições de trabalho e aplicabilidade desses compressores, elas apresentam tecnologia diferenciada quando comparado aos outros tipos de compressores. A fonte é do Ferraz, é um PDF sobre compressores, até de um professor do IFBA de Simões Filho. Aqui tem 2 figuras demonstrando alguns compressores. Esse da figura 4 é um compressor parafuso, e da figura 5 um compressor de refrigeração industrial. Aqui eu trouxe na esquerda, né, figura 6, um esquema até do livro do Cremasco, demonstrando a classificação dos tipos de compressores. Como vocês podem ver, é bem similar com o de bombas, né? Eles são classificados em dinâmicos ou de deslocamento positivo. E na figura 7 é um esquema da faixa de trabalho para máquinas operatrizes de fluxo de compressão, ou seja, tem um esquema mostrando quais são as faixas de trabalho, melhores faixas de trabalho para os compressores, ventiladores, entre outros sistemas. Aí aqui eu vou só explicar brevemente sobre os compressores dinâmicos e deslocamento positivo. Os compressores dinâmicos, eles possuem principalmente em sua composição um impelidor e um difusor. O impelidor, ele possui pás que transferem ao gás a energia recebida de um acionador e a transferência dessa energia de forma cinética e entálpica. Em seguida, essa energia ela segue para o difusor, cuja função é promover a transformação da energia cinética em energia entálpica e com consequente ganho de pressão. Isso ocorre de um processo contínuo. Isso pode ocorrer de 3 formas: em compressores centrífugos, axiais ou mistos, que são de forma radial e axial, no caso os mistos. Os axiais, eles têm um escoamento, ocorre na mesma direção do eixo do impelidor e apresentam altos rendimentos e custos comparados aos centrífugos. Os centrífugos, eles caracterizam a alimentação em fluxo radial, então não é na mesma direção do eixo do impelidor.
e os mistos, eles trabalham geralmente melhor em pressões intermediárias. Então, basicamente, a diferença entre esses três compressores dinâmicos. Com relação aos compressores de deslocamento positivo volumétrico, eles se assemelham às bombas de deslocamento positivo, sendo que a diferença maior é que o fluido de trabalho é um gás. A elevação da pressão é dada através da redução do volume ocupado pelo gás e são identificadas diversas fases, que constituem o ciclo do funcionamento. Inicialmente, uma certa quantidade de gás é admitida no interior da câmara de compressão, que então é fechada e sofre a redução do volume. Em seguida, a câmara de compressão é aberta e o gás é liberado para consumo. Parece um sistema de pistão. E esse processo ele é um processo intermitente e ocorre em sistema fechado. Eles são subclassificados em alternativos e rotativos. Aí tem alguns exemplos aqui de alternativos: pistão, êmbolo, diafragma, e rotativos, palhetas, parafusos e lóbulos. E como eu comentei, aqui na esquerda, na direita, tem um diagrama demonstrando as faixas de aplicação, as faixas de trabalho de cada tipo de compressor ou ventilador. Bom, sobre os tipos de trabalho de compressão. Basicamente, tem dois tipos de trabalho de compressão: compressão em um único estágio e múltiplos estágios. Utilizamos, assim como nas bombas, um balanço de energia para determinar o trabalho de compressão. A energia específica transferida ela é advinda da equação simplificada de energia mecânica, como representada na equação 1. Essa dedução ela é desenvolvida muito bem, de forma muito bem feita, no capítulo 2 do livro do Cremasco, mas levaria muito tempo, então resolvi não desenvolver aqui. Mas, enfim, é representada pela equação 1. Aí, para expressar essa expressão em termos de carga, a gente divide todos os termos pela constante gravitacional, G, e podendo ser descrito de forma da equação 2, sendo Z a altura, o Uzinho representa a velocidade, o M a massa molecular do gás, P a pressão, aí o Dzinho de descarga é o S de sucção, e o HL, que é a perda de carga. Sendo a variável nova, digamos assim, algo que a gente não tem tanto conhecimento, esse delta minúsculo representa o coeficiente de compressão isentrópica, dada pela razão entre o calor específico à pressão constante e o calor específico a volume constante. Geralmente, a gente pode considerar a diferença entre a altura piezométrica e a perda de carga desprezíveis, comparado aos outros termos, sendo reduzida a equação de carga, no caso a equação 2, a equação 3. Ou ainda, quando a velocidade de descarga for aproximadamente igual à velocidade de sucção ou igual à velocidade de sucção, ou seja, um sistema onde o compressor não transfere energia cinética para o escoamento, a equação de carga pode ser simplificada ao segundo termo da equação 3. No caso, a carga vai ser dada por RT, GM, aí delta sobre delta menos 1, PD sobre PS, enfim, levaria a essa segunda parte da equação aqui, quando a velocidade de descarga é igual à velocidade de sucção. O valor da potência é dado de maneira similar às definições de bombas, sendo expressa aqui pela equação 4. Então, o valor da carga teórica é dado pela equação 3, simplificada. No caso, o valor de Q, o valor de H, perdão, ele vai ser dado por essa parte da equação aqui. Com relação aos compressores de múltiplo estágio, a forma com que se calcula a carga desenvolvida para compressores de múltiplo estágio, ela ocorre de forma análoga, de forma similar à de único estágio, porém estendida para N estágios, para a quantidade de estágios presentes no sistema. Sendo assim, a carga teórica, que é o H, desenvolvida por um compressor de múltiplos estágios, para a compressão adiabática, realizada em N estágios, é dada pela equação 5, que essa está demonstrada aqui. Basicamente, a equação 3 multiplicada por N, que seria o número de estágios. Em um sistema onde são desconsideradas as perdas de pressão entre os estágios, o número de estágios de compressão N é determinado pela equação 6, que é essa equação aqui, que leva em conta a pressão de descarga e a pressão de sucção. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente como chegar no valor de N, então eu prefiro não mostrar aqui, que é o exemplo resolvido que eu trouxe. E com relação à potência, potência consumida, né, por um compressor de múltiplo estágio, advém da equação de trabalho consumido para compressores em único estágio, que é representada na equação 4, porém, considerando agora a equação 5. No caso, a altura, né, a carga vai ser igual a N vezes RT, ao invés de ser só RT, enfim. Aí, para compressores AA, a gente pode utilizar uma correlação expressa na equação 7, sendo esse 1,69, que é essa constante representante da diferença entre o processo real e o isotérmico de compressão do gás.
Só para complementar mesmo o seminário, eu trouxe um exercício resolvido. Ele é bem simples, mas só para entender um pouquinho sobre a diferença entre os trabalhos de compressão em único estágio, múltiplo estágio, e como a gente pode conseguir determinar o trabalho de compressão em múltiplos estágios, tendo conhecido algumas variáveis do primeiro sistema. Então, aqui a pergunta é: para o caso do compressor de múltiplos estágios, sabendo a taxa de compressão em um único estágio do compressor, desconsiderando as perdas de pressão entre os estágios, quais informações seriam necessárias para calcular o número n de estágios e como calcular o número n de estágios? O primeiro passo para responder essa questão é levar em conta as condições do sistema definidas no enunciado da questão. Então, temos que as perdas ao longo dos estágios estão sendo consideradas expressivas, ou seja, é igual a zero, e também informado no enunciado que é conhecida a taxa de compressão em único estágio. Então, quais as informações necessárias para calcular o número n de estágios? Respondendo à primeira pergunta, agora que conhecemos as condições do sistema, para calcular o número n de estágios, sabendo que a expressão que relaciona a taxa de compressão em único estágio e o número de estágios, no caso isso aqui, é dada pela razão entre a pressão de descarga e a pressão de sucção do sistema, sendo conhecida a taxa de compressão, que é essa letra aqui, a gente tem que conhecer, então, a pressão de descarga e a pressão de sucção, porque os outros variáveis a gente já tem definido. E para como calcular o número n de estágios. A partir dessa equação, a gente pode aplicar a Ln, uma vez que Ln de um número é elevado a outro número, outra variável, no caso o n, né? O n vem para ao lado esquerdo da equação, então ficaria n Ln do fator de compressão igual a Ln de PD sobre PS, sendo que Ln de uma razão é igual a Ln de um menos Ln do outro. E o n iria para a esquerda do Ln do fator de compressão, então ficaríamos com n Ln do fator de compressão é igual a Ln da pressão de descarga menos Ln da pressão de sucção. Sendo assim, n é igual a Ln da pressão de descarga menos Ln da pressão de sucção sobre Ln do fator de compressão. Então, sendo assim, a gente consegue calcular o número de estágios.